Olá, seja bem-vindo ao podcast Conhecendo com Direito. Esse é um projeto de extensão da Faculdade CDL do curso de Direito. O projeto de extensão da Faculdade de Direito da CDL tem como tutoria a professora Cíntia Maia e como graduandos Débora Leal, Ivanilson Gomes, Auan Gomes, Gustavo Santana, Jonathan Freitas e esse que vos fala, Silvano Fontinelli. O tema que nós vamos tratar hoje mexe com todos nós, com o íntimo de todos nós. E se nós pudéssemos resumir em uma palavra esse tema, seria pertencimento. A que lugar nós pertencemos? Como nós nos sentimos pertencentes a esse lugar? Qual é a relação social e econômica que isso nos causa? Qual é aquele pedacinho da Terra, do nosso planeta, que mexe com o nosso coração? Onde nós tentamos nos identificar, onde nós tentamos conviver em sociedade. Para tratar do tema, não há nada melhor do que termos aqui especialistas no assunto. E nossos convidados de hoje são realmente especialistas no tema. Para falar sobre pertencimento e sobre um dos projetos de maior impacto e desenvolvimento econômico e social no nosso estado, estão aqui Dr. Luiz Carlos Mourão Maia, presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e o Dr. Lopes, superintendente do IBGE no Estado do Ceará, duas sumidades no assunto, a quem eu agradeço plenamente por terem vindo e por terem concedido a gente esse tempinho. Dr. Luiz Carlos Mourão, eu queria lhe agradecer por ter vindo aqui, por ter nos cedido um pouco do seu tempo, e gostaria de perguntar a você inicialmente como foi que começou este link, que criou um vínculo e terminou com a conclusão de um projeto tão importante, tão relevante para o nosso estado. Nós iniciamos os nossos contatos com o IBGE e com o IPES no ano de 2004, 2005, no início do mandato do deputado Domingos Filho, que ele tinha como objetivo a estruturação dos distritos para que, posteriormente, possam ser emancipados. Nós começamos essas conversas com o IBGE, com o IPES, fazendo levantamento de populações, de áreas, estudo socioeconômico e outros mais. O tempo passou e as emancipações, infelizmente, não aconteceram por questões de ausência de uma legislação federal. Mas isso é outra história. Mas, durante esse nosso conhecimento, essas nossas conversas, diversas vezes a gente soube de uma grande vontade, que era do IBGE e do IPES, que houvesse uma junção da Assembleia Legislativa, do IBGE e do IPES, e eles procurassem fazer um convênio, e esses convênios procurar fazer a atualização dos limites dos municípios do estado do Ceará. Nós tínhamos uma legislação arcaica e muito antiga, de 1951 do século passado. Inicialmente a gente sentou, começou a conversar, e aqui eu lembro da doutora Lana, que foi uma grande lutadora nesse projeto, e depois nós concebemos que iríamos avançar nesse projeto. Fizemos um projeto piloto, que foi o município de Horizonte, que eu lembro bem, e que a gente, para ver o Silvano, na época, os limites dos municípios de Horizonte, nós tínhamos que ver praticamente 8 leis diferentes. Por quê? Porque o Horizonte foi criado a partir da criação saiu do Pacajus. Mas não existia uma lei que contemplasse todos os municípios que fizessem parte de uma macro-região. Eram leis estanques, eram leis separadas. Então, eu tinha que ver novas leis. Então, a nossa proposta era consolidar num único diploma legal todos os 184 municípios, georreferenciados, e procurar resolver os problemas de limites, que existiam muitos, porque na época que foram feitas as divisas do estado do Ceará e de outros estados, você tinha a figura de linhas imaginárias de 40 quilômetros de distância.
Você imaginar uma linha de 40 quilômetros de distância naquela época, para você medir, hoje é difícil imaginar naquela época. Você tinha na nossa lei de criação de município, e aqui eu registro Limoeiro do Norte com Morada Nova, uma linha que passava no túmulo do Zé Reinaldo. Você se lembra muito, doutor, do túmulo do Zé Reinaldo, que nós tivemos que procurar esse túmulo, porque era um elemento de divisa. E nós tínhamos casas de pessoas que a linha divisória passava ao lado dessas casas. Enfim, foi um trabalho hérculo que nós começamos em 2009 e nós só viemos terminar em 2016, na época do presidente Zé Albuquerque, quando nós terminamos o estado do Ceará. E hoje nós estamos fazendo apenas alguns ajustes onde há necessidade. E como as populações elas são dinâmicas, esses ajustes eu acredito que ainda vão demorar por muito tempo. Doutor Francisco José Moreira Lopes, um passarinho me contou que esse projeto era como um sonho, que hoje se realiza, né? E eu queria muito que o senhor me falasse sobre esse filho, que é o Projeto Atlas, e eu sei que é, porque vocês dois, além de executarem o projeto, sei que estão intimamente ligados à gestação dele. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta bem simples para você nos discorrer o que é o Projeto Atlas. Muito bem. O Projeto Atlas, realmente, ele é um sonho porque era a ideia de fazer com que estivesse uma lei estadual em que os 184 municípios do estado do Ceará contivessem todos os seus limites. E por que isso? Porque nós tínhamos diferentes leis. Por exemplo, a lei número 1153, de 1951, né? Ela consolidava a divisão de 95 municípios. Então, veja que nós temos 184 municípios. Depois nós tivemos a lei de criação e de restauração de municípios. Tivemos outras 85 leis. E, posteriormente, nós tivemos leis de alteração de mais 9 limítrofes. Ou seja, você tinha díspares, né, leis, em que para você fazer um trabalho, você tinha que procurar cada uma das leis, e eu lembro bem do município de Cascavel, a gente precisava delimitar o município de Cascavel, tinha que pegar diferentes leis, que davam 11 leis, leis distintas de municípios. E isso, evidentemente, para um técnico na área de geografia, na área de estatística, isso causa, assim, uma perda de tempo muito grande. E também pode favorecer algum viés, né? Então, a partir daí, e vejo que eram leis, assim, de acordo com o tempo. Tinha uma de 1951, que tinha 95 municípios, de 53 a 59, mais outra lei com 46 municípios, de 83 a 1988, 37 municípios, e de 1990 a 1992, mais 6 municípios. Ou seja, tinha grupos de leis. E o mais interessante disso tudo é porque essas leis, naquela época, não existiam os equipamentos precisos como nós temos hoje. Equipamentos para a área de geografia, os satélites, né? E o que acontecia? A maioria dos descritivos dessa lei, ela levava em consideração o ponto de referência, né? Não, o que o legislador imaginava. Então, acontecia que, algumas vezes, tinha uma lei, tinha um descritivo e ele dizia, localidade tal pertence a tal município. Mas quando a gente ia colocar no mapa o descritivo, a localidade estava em outro município. Então, durante pelo menos uns 50 anos, nós convivemos com essas questões. Com o avanço tecnológico, né, incluindo a parte de TI, o que aconteceu? Nós tivemos equipamentos mais precisos, que é o uso do GPS, em que uma diferença de um ponto, ela era mínima, né? Diferença de 4 metros, em alguns casos, ou menos, e isso dava para a questão de mapa, dá uma precisão muito grande. Então, aí surgiu essa discussão que um grupo de técnicos, quer do IBGE, quer do IPES, e também da Assembleia, no sentido de que a gente pudesse ter uma revisão dessas leis. E aí o projeto se consolidou. E a partir daí, para você ter uma ideia, dos 184 municípios, as equipes técnicas visitaram e andaram em
todos os limites, ponto a ponto, georreferenciando, tirando ponto a ponto, para que quando a gente fez uma descrição, ao invés de fazer como nas leis antigas, que, por exemplo, uma lei dizia assim, começa na nascente do riacho Jatobá, no Fundão, em rumo à Serra do Pau d'Arco. Ora, isso aqui, você, dependendo do ponto que você estivesse, se você fizesse uma mudança de 1 grau, o limite se alterava lá na frente, porque tinha linha reta com 40 quilômetros. Ora, um grau próximo da origem é muito pouco, mas numa linha reta de 40 quilômetros, uma diferença de 1 grau, ele aponta uma diferença no terreno muito elevada. E também tinham repetições, né, dessas situações geográficas que tornavam praticamente impossível a identificação. E o detalhamento na legislação dessas leis, elas não atendiam às necessidades atuais, às necessidades dos prefeitos de saber onde realmente começa o seu município, onde termina, para ele poder fazer a inclusão de políticas públicas, por exemplo, o estabelecimento de um posto de saúde, o estabelecimento de uma escola que atendesse a sua população. Então, precisávamos ter elementos reais nesse aspecto que garantisse isso aí. E nós começamos essa conversa, como bem frisou o Mourão, e em 2009 foi assinado um convênio entre IBGE, IPES e Assembleia Legislativa, no sentido de que nós pudéssemos efetuar esse trabalho. E nós sabíamos que era um trabalho muito grande, então nós tínhamos que adotar uma metodologia, porque todo trabalho, o fundamental é a metodologia. E essa metodologia era uma metodologia que permitisse a ida a campo, o estudo da lei antiga, atual, né, na época, ir a campo para identificar os problemas vigentes, a partir daí trazer as novas proposições, apresentar essas novas proposições aos prefeitos, esperar que os prefeitos, juntamente com suas equipes, examinassem, apontassem possíveis alterações e depois disso o grupo sentava, desenhava uma minuta desse mapa e fazia também uma audiência pública, né? Observava esses elementos de audiência pública e só depois disso é que aí estaria em condições. E, evidentemente, assinava um termo de acordo entre os dois prefeitos, o prefeito do município A e do município B. E o principal era não fazer alterações muito grandes, porque a lei nacional, a lei em vigor, não permitia isso. Ou seja, tinha que adequar pequenos ajustes, e desde que os prefeitos estivessem de acordo. Então, esse foi um trabalho muito grande que nós fizemos através de divisões regionais, né? Seguimos a divisão regional, e aí tivemos região do Cariri, região do Médio Jaguaribe, região metropolitana, região de Sobral, região do Crateús, região de Itauá, e assim foi. Contanto que nós, ao longo de 2009 até 2016, trabalhamos os 184 municípios, e dentre 2016 esperamos até a publicação da lei que saiu, que veio coroar esse trabalho em 2019, através da lei número 16.821, de 9 de janeiro de 2019. Aí sim, nós temos uma referência em que hoje sabemos onde começa, onde termina o seu município, em que cada prefeito sabe onde começa e onde termina o seu município, em que a população é contada rigorosamente dentro dessa lei, e que nós sabemos que quando você vai instalar um posto de saúde, qual é o município? Quando você vai instalar uma escola, qual é o município? Ou seja, é uma lei que ela tem um alcance social fantástico. E não apenas esse alcance social, porque também, a partir daí, os municípios passaram a perceber os recursos do Fundo de Participação dos Municípios de acordo com a realidade. E muitos municípios cresceram, inclusive, do coeficiente do FPM em decorrência desses ajustes. E tivemos muito poucos municípios que tiveram decréscimos, mas isso já era esperado porque ocorreram mudanças significativas. Então, é uma lei, é um projeto Atlas que tem uma significância importante, quer na legislação, porque
temos uma legislação única para todos os municípios, e essa legislação, ela aponta cada linha divisória, que eu vou depois pedir aqui para o Mourão ler uma linha divisória dessa, para que o nosso ouvinte, né, possa ter uma ideia, e a partir daí a gente consegue também, a partir de 2019, fazer os ajustes que se tornam necessários. Por que isso? Porque o município, ele é vivo, ele tem alterações com o tempo, né? Então, a população também se movimenta. Então, há necessidade de se trabalhar, pelo menos a cada 5 anos, em ajustes. E nós aqui estamos de uma forma mais dinâmica, porque não só em 5 anos, mas ao longo dos anos 20, 22, 23, agora 25, já tivemos esse ano, ajustes em alguns municípios, que são ajustes que são necessários em decorrência de necessidades entre os municípios, né? Às vezes, como é que pode ser isso? Uma localidade que está muito distante da sede de um outro, fica melhor atendida por um outro município. E se os prefeitos chegam a um acordo, a gente pode fazer uma nova lei e a Assembleia aprovar e o governador sancionar, atendendo à necessidade da população. Então, é um projeto de grande significância social, econômica e também até em termos assim, de legislação, porque atualiza essa legislação naturalmente. Eu fico pensando aqui na idealização desse projeto, e se eu estiver enganado, o Mourão me corrige, mas eu acho que em 2006, o municipalista Ferrenho Domingos Filho assumiu a presidência da Assembleia e entregou nas mãos do Luiz Carlos Mourão a missão de tratar e de cuidar dos municípios. Não foi isso, Mourão? Tô indo mais ou menos. E aí vocês construíram esse link entre a Assembleia Legislativa, o IBGE e o IPES. É inédito esse convênio a nível nacional? É o primeiro estado que faz esse convênio com as três forças, com as 3 casas, Assembleia Legislativa, IPES assim, representando o Poder Executivo, IBGE. Em 2009 foi o primeiro. Na época, a presidência do IBGE era a doutora Vasmária, e foi o primeiro convênio desse a nível de Brasil. E hoje, para satisfação nossa, eu vou logo encurtando, para satisfação nossa também é muito importante, porque o presidente do IBGE, ele reconhece, né, doutor Lopes, esse projeto como uma coisa muito importante. Tanto é que, quando fomos renovar o nosso projeto, geralmente era renovado por 2 ou até 4 anos, nós renovamos por 10. 10 anos. Nós Perfeito. temos até 2034, viu, doutor Silvano? Esse projeto, acho que é a única casa do Brasil que tem esse projeto com esse período de tempo. E nós temos, graças a isso, aqui, ao trabalho que a gente tem, a ligação que a gente tem com o IBGE, tanto do estado do Ceará como nacional. Aqui nós temos prometido uma casa do IBGE, né, doutor Lopes? Que vai vir para cá. Ela não veio Isso. ainda, porque a data que ia ser feita a inauguração, o nosso governador estava acometido, eu acredito que era Covid, ficou para outra data, mas ela está pronta lá no IPES, aguardando tão somente que o presidente Márcio marque essa data. Tudo indica que vai ser agora em junho, que nós vamos ter... Notícia extraoficial, uma bomba, como dizia aqueles locutores esportivos, que ninguém sabia. Eu cutuquei o doutor Lopes porque eu quero saber disso. É porque nós vamos ter aqui no Ceará, no mês de junho, de 11 a 13 de junho, o BRICS. Nós vamos sediar aqui uma reunião do BRICS. E aí, nessa reunião do BRICS, aqui nós vamos ter a inauguração da Casa IBGE Ceará. Qual é o objetivo dessa Casa IBGE Ceará? É fazer com que receba visitações, e a sede dele vai ser lá, na dependência do IPES, receba visitação de alunos, de pessoas interessadas, para saber como é que nós trabalhamos. Então, nós vamos ter a oportunidade de mostrar os nossos mapas de uma forma virtual, e também dados estatísticos, dados geográficos, e conhecer um pouco do nosso estado. Além disso, nós vamos fazer oficinas e vamos dar cursos, né? Nós já estamos agora no ano passado, nós tivemos a Caravana da Cidadania aqui, e nós lançamos um curso para os gestores municipais e para também os secretários. E foi um verdadeiro sucesso, né?
desse curso, então nós queremos, com a Casa IBGE, ampliar esses cursos totalmente gratuitos, né? Inclusive por EAD, de forma a capacitar cada vez mais as pessoas em busca de dados estatísticos e de dados geográficos. E veja bem, a gente só pode fornecer dados estatísticos reais e de qualidade se nós tivermos uma boa divisão territorial. E aí nós estamos muito tranquilos, porque nós temos agora uma boa divisão territorial com um atlas de limites. Para se ter uma ideia, foi aprovado agora um ajuste em alguns municípios, a exemplo de Itapipoca, Tururu, Uruburetama. Acho que foi aprovado aqui há 2 dias atrás. Foi, dia 5, né? Dia 5, salvo engano, 5 de maio. E brevemente o IPES já vai trabalhar o shape, e com base nesse shape o IBGE vai receber esses dados e vai atualizar suas bases. E na estimativa de população para 2026 já vai ser calculada com base nessa nova legislação. Para esse ano nós vamos ter a estimativa para 2025. Então já vamos atualizar os municípios que até o dia 30 de março de 2025 deram entrada. Então significa que é uma atualização contínua. E isso quem ganha é a população, porque nós temos os dados reais, os municípios que podem crescer o seu FPM melhoram esse indicador e a partir daí o prefeito fica com mais recursos para aplicar no município. Ou seja, é um projeto que eu posso dizer assim dos mais importantes do estado do Ceará e que nos deixa assim muito feliz, porque você trabalha com organizações distintas, uma do estado, que é o IPES, com a Assembleia Legislativa e com uma nacional, que é o IBGE, e que faz com que em 10 anos a gente tenha uma mudança muito grande na realidade da legislação do estado. Para nós é assim motivo de plena alegria. Eu só tenho que agradecer o Mourão pela Assembleia e o Kleiber pelo IPES, porque o trabalho que nós tivemos foi um trabalho gigantesco, mas nós nunca nos desdobramos. Mas aí, Mourão, nós temos um novo continuação do projeto, já que foi por 10 anos, que agora nós vamos trabalhar os cerca de 846 distritos do estado do Ceará. Que maravilha. Ou seja, nós saímos de um desafio de 184 municípios e agora nós vamos trabalhar os 846 distritos do nosso estado ao longo desses 10 anos. Eu quero destacar também, doutor Lopes, que esse último ajuste, a gente fez uma parceria muito boa com o doutor Rafael na PGE, com essa questão de Ceará, Piauí, o trabalho que a gente fez, enfim, e criou um ambiente, uma ambiência muito boa. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto numa quinta-feira. Na quarta-feira, agora, ele já tinha passado pela Procuradoria-Geral do Estado, já tinha passado pelo gabinete do governador, que tinha sancionado, já estava publicado no Diário Oficial. Eu nunca tinha visto uma coisa tão rápida disso. Sim. E eu conversando com alguns amigos deputados, disseram a importância, a credibilidade que o projeto tem e que o governador Elmano, que viu o projeto lá na Assembleia, porque o Elmano acompanhou algumas conversações, aquele do Jaguaribe, que nós passamos quase 2 anos conversando. Sim. E o Elmano participou daquelas conversações. E ele viu a credibilidade também quando ele chegou lá como governador, não botou nenhuma dificuldade. E agora, em menos de uma semana, passou por tudo isso e virou lei e já estava virando. Ontem eu passei o dia nesses programas de podcast da Maísa Vasconcelos, no Diário do Nordeste, na Rádio Bandeirantes, até a TV Verdes Mar do Cariri também já ligou para a gente, porque lá tem também uma localidade lá que estão tentando fazer uns ajustes. Enfim, foi uma repercussão muito grande e muito favorável a esse trabalho que a gente vem fazendo. Isso só faz com que aumente a nossa responsabilidade, né? E que a gente está sempre no caminho certo, porque é dessa forma que a gente pode ajudar um estado pobre a crescer. Porque na hora que o município muda de faixa de FPM, também o governo do estado, o FPE, também, ele também aumenta um pouquinho mais também. Assim, a credibilidade desse projeto fica patente a cada vez que a gente observa o que os órgãos fazem em relação ao projeto. Você tem um convênio que foi estendido até 2034. Veja, nós estamos em 2025, são 9 anos que tem pela frente. Você só faz um convênio de 9 anos para aquilo que tem credibilidade. E quando você fala
do doutor Rafael, da PGE, a gente sabe que é um procurador muito sério, é uma pessoa muito correta, e aí quando ele deposita credibilidade, como você disse, é porque realmente está repercutindo positivamente para a população do estado do Ceará, para o estado do Ceará. E aí, assim, a formação dessa discussão, doutor Lopes, passou pela necessidade de nós conhecermos profundamente como é que esse processo funciona e quais são as repercussões que eles têm na vida social, na vida econômica das pessoas. Eu vou chamar aqui o Rauan, é o Rauan? É o Ivanilson, né? Chega aqui, Ivanilson, chega aqui no microfone mesmo aqui, você fala aqui, Ivanilson é da nossa equipe, e ele quer fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente ao caso, né? Chega aqui, Ivanilson, chega aqui. Doutor Lopes, doutor Mourão aqui para... Obrigado. Chega aqui, fala aqui, Ivanilson, faz aí. Pronto. Boa tarde a todos, doutor Mourão, doutor Lopes. A minha pergunta é sobre o impacto social e econômico, que eu sei que nós somos muito agraciados com esse projeto, certo? Eu sei que tem grande impacto... Tem grande impacto social e econômico. Eu queria só que explicasse mais, devido às vantagens, né? Vantagens nós temos muitos e vamos ter mais ainda sobre esses impactos. Impacto social e econômico. Perfeito. Doutor Lopes, depois o doutor Mourão. O impacto econômico para os municípios vem a ver em que, quando o IBGE faz o censo demográfico, ele tem que visitar cada região, cada casa, e recensear as pessoas, ou seja, tem que dar uma população real. Com uma divisão como a que nós temos atualizada e com pontos georreferenciados, nós temos a certeza que estamos contando rigorosamente dentro do município. E, evidentemente, isso vai permitir que o município receba, ao final, tenha a sua população, tenha o seu indicador atualizado do FM e vai perceber os seus recursos de acordo com a sua população real. E, em alguns casos, tem municípios que têm, ao longo do ano, algo de 3 milhões de reais para investir, né, dentro do que ele receberia. Não fosse esse projeto, ele estaria perdendo esse recurso ao longo de um ano. Esse é o primeiro, para a prefeitura e para os munícipes como um todo. A segunda questão social vem a ver que aquelas localidades que estão mais distanciadas e que recebem o posto de saúde, que recebem a escola, que recebem serviços, elas são atendidas mais próximo, evitando aí desgastes de tempo e também de recursos financeiros. Então, é um alcance social e econômico muito grande. E, além do mais, mostra que o interesse das autoridades em manter sempre ativa o seu limite, a sua descrição de limites, porque ele evita administrar fora do seu município. Porque, anteriormente, o que acontecia? Prefeitos administravam áreas que eram fora do seu município. Ou seja, ele estava indo contra a legislação, fazendo uma improbidade administrativa. Ele poderia perder até o seu mandato por improbidade administrativa, porque ele estava aplicando recursos numa área que não era do seu município. E hoje não, ele já trabalha rigorosamente dentro da área que é sua, não corre esse risco e quem ganha com isso é a população. E ele otimiza os recursos. Então, essa é a grande vantagem desse projeto. Mourão, esses últimos ajustes que houve, só complementando o que o doutor Lopes diz, reflete muito essa situação. Nós temos uma área em Tururu faz limite com Itapipoca, uma área de 14 km². Não existe absolutamente nada de Itapipoca. Tudo é Tururu. Mas, infelizmente, por conta das descrições, por conta da época que fizeram o limite, da época da intenção do legislador, aquela área ficou dentro de Itapipoca, mas pertence a Tururu. Todos os serviços públicos, inclusive a questão do pertencimento, que é uma questão que a gente bate muito nisso, era Tururu. Nós fomos lá,
fizemos o trabalho. O prefeito de Itapipoca disse, Mourão, aquela área nunca foi nossa. Foi o primeiro prefeito de Itapipoca que reconheceu isso. É uma área histórica. Eu acho que desde a época que criaram o município do Tururu, já existia esse problema e agora somente foi solucionado. Você não tem ideia da quantidade de pessoas do Tururu que andaram no nosso departamento de 2 dias para cá, agradecendo e pedindo a cópia da lei para saber, a comunidade X pegava e tal, porque achavam que ia ser só um. Nós pegamos todas as 4 comunidades, inclusive escolas de Tururu dentro do município de Itapipoca. O prefeito de Tururu, no mínimo, estava podendo ser incluso em probidade administrativa, como disse o Dr. Lopes. Isso é complicado. E aí não, houve o problema, foi resolvido, a população está satisfeitíssima, a questão do pertencimento da população mais ainda, porque se ele mora naquela área, é porque ele tem laços familiares, laços pessoais, e estão ali dentro de muito tempo. Lá no município de Tamboril, lá é uma comunidade indígena da tribo Tabajaras, que lá chamam-se Viração. É uma área que um pedaço era Tamboril, mas a maior parte era Monsenhor Tabosa. Mas eles se sentiam tamborilenses, faziam todas as políticas públicas em Tamboril, e desde que, porque todos esses trabalhos, quando a gente faz esses ajustes, a gente vai lá, conversa com as pessoas mais antigas, faz uma pesquisa socioeconômica, uma completa, que a gente utilizou a mesma que o IBGE utiliza nos censos, com algumas modificações, nós adaptamos, e tem sido o maior sucesso do mundo esse trabalho que a gente faz. E a gente demonstrou que desde os primeiros ancestrais dessa aldeia indígena, que eles eram Tamboril e estavam dentro de Monsenhor Tabosa. O prefeito de Monsenhor Tabosa não fez nenhuma questão, passou por Tamboril, está ali. A secretária dos povos indígenas não, povos iniciais, elas me ligou ontem agradecendo esse trabalho que a gente fez. Aí tá lá, todo mundo feliz, todo mundo resolvido o problema por conta da questão do pertencimento e a ancestralidade dessas áreas. E eu vou colocar só uma outra questão que me fez lembrar agora, o Mourão. Nós tínhamos 2 municípios, salvo engano era Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Quixeré, em que tinha um distrito em que é assim. Tomé. Isso, Distrito Tomé. Ele foi criado. Aí a sede do distrito pertencia ao município, mas estava dentro de outro. E a outra parte do distrito estava dentro do outro município, entendeu? Então, com esse projeto, nós conseguimos regularizar realmente esse distrito. E a população ficava em desespero. Como é que eu sou do distrito de Tomé, mas é Limoeiro? Eu sou Tomé, mas Tomé, Quixeré. Agora não. De acordo com o projeto, Atlas, ele está rigorosamente correto e em um único município. E isso satisfez demais toda a população. E aí foi a questão social, foi a questão econômica e essa questão de pertencimento que foi satisfeita. É um projeto abrangente e que nos traz muita tranquilidade. A gente às vezes pensa só em grandes localidades, mas eu vou citar aqui Fortaleza e Maracanaú. A linha de limite era uma linha reta que passava pelo meio da casa. Então, o que acontecia? Alguns moradores aqui naquela região ali do Siqueira. O cara entrava na sua casa e estava em Fortaleza. Ele chegava na cozinha e estava em Maracanaú. Ele não sabia eu sou o quê. Chegava a conta de energia, era de Fortaleza. Chegava a conta da água, era de Maracanaú. Ele queria ir no posto de saúde. Chegava lá, não, você não é atendido porque você é Maracanaú. Não, você não é atendido porque você é Fortaleza. Com esse projeto, esses problemas foram resolvidos. É interessante essa disputa e assim, para botar um pouquinho mais de lenha aqui na fogueira, eu vou chamar o meu amigo Rauan, que eu acho que ele tem uma pergunta para fazer aqui, atualíssima, que ele mandou aqui. Vem cá, Rauan. Primeiramente, gente, eu queria agradecer a disponibilidade, tá? Boa tarde. Boa tarde. Agradecer ao Dr. Mourão, ao Dr. Lopes. Eu queria também fazer um adendo à pergunta do meu colega em relação ao que é econômico. Eu sou natural de Jaguaruana, do Vale de Jaguaribe, certo? E comentei até com meu amigo Silvano que lá fui muito beneficiado por conta desse projeto. E a população é grata a esse projeto sem saber, porque lá nós tivemos uma descoberta de que
existia uma extração de petróleo dentro de uma parte territorial que era de Jaguaruana, mas estava sendo pago a um outro estado, que fazia parte de um município de Rio Grande do Norte. Jaguaruana faz divisa com o Rio Grande do Norte. E aí, através do projeto, através desse estudo foi passado, e aí, a partir daquele momento, o município começou a se beneficiar daquele valor, melhorou economicamente, melhorou tudo para a gente lá, certo? E como meu amigo Silvano falou, para me colocar um pouco mais de lenha na fogueira, eu queria entender, muito se falou aqui, quando tem acordo entre prefeitos, a gente consegue resolver de alguma forma, mas aí se tratando de municípios aqui do estado do Ceará. Quando se trata de municípios que é feito com divisa de outro estado, é o caso que a gente tem agora, o litígio de Tibau com o Icapuí. Eu queria ficar um pouco mais esclarecido, porque para mim é muito interessante sobre esse assunto. Pois eu lhe falo. Nós temos outro litígio que está sobre o estado, com Pernambuco. Eu estou indo para Pernambuco agora no começo do mês, mas lá houve um entendimento entre as duas assembleias legislativas, através da nossa comissão e a comissão correspondente no estado do Pernambuco, de nós fazermos um trabalho, os dois estados juntos, com os órgãos estatísticos estaduais, que nosso é o IPES, lá é o FIDEM, no Pernambuco, para que nós tracemos uma divisa nova entre os dois estados, levando em consideração, a primeira coisa, os equipamentos públicos instalados na área. Os equipamentos públicos instalados por Pernambuco, logicamente, pertencem a Pernambuco. Os equipamentos públicos cearenses pertencem ao estado do Ceará. O sentimento de pertencimento das comunidades, o que as pessoas pensam sobre a localização, sobre onde elas moram. E o interesse dos dois estados. Nós fizemos um plano de trabalho, tudo isso sob a coordenação do IBGE Nacional. O IBGE Nacional disse que se nós fizéssemos um trabalho a esse nível, vai ser o primeiro do Brasil, porque aqui no Ceará a gente tem essa mania de querer ser os primeiros em tudo. É por isso que não tem manual, a gente tem que criar até o manual, né? Então nós temos hoje essa proposta de fazer lá no município, lá no estado de Pernambuco, que são 6 municípios cearenses e são 7 pernambucanos. Pernambucanos, você conhece lá? Não. É Ipubi, Bodocó, Araripina, Exu, Martinlândia, Cedro e Morelândia. Ainda bem que nós conseguimos tirar um que eu estava com muito medo, que era o Salgueiro. Tinha lá um problema no Salgueiro, eu disse, no Salgueiro não foi, não. Mas a gente está fazendo um trabalho conjunto. E para o Ceará? E no Ceará, temos o quê? Salitre? Nós temos Salitre, nós temos Araripe, nós temos Santana do Cariri, aí do outro lado nós temos Crato, nós temos Barbalha e Jardim. Inclusive o pessoal de Jardim estiver agora de tarde na nossa sala. A gente não pode demitir, porque as pessoas estiveram procurando a gente. Morão, quando é que você vai? Eu estou indo brevemente. Então nós estamos trabalhando hoje, graças a Deus, com essa questão do trabalhar conjunto. Aquela questão do Ceará e Piauí é porque a gente não tinha a expertise que nós aprendemos com isso. Hoje, se começasse hoje aquele litígio Ceará-Piauí, eu acredito que não chegaria onde chegou. Lá no Rio Grande do Norte, você viu a questão lá, meia complicada. Lá é o seguinte, lá aquela área é do Ceará, aquela área não é do estado do Rio Grande do Norte, não. Sempre foi nossa. Porque o limite lá é uma linha reta de um morro até a praia. E como não tem nada, é plano, ali tudo é cearense. Mas existe a questão do pertencimento. Há muito tempo, o estado do Rio Grande do Norte vem administrando essa área. Então, nós estamos criando, quando eu digo nós, é o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, estamos criando um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vai trabalhar lá sobre a coordenação do IPES, do nosso amigo Dr. Kleber, que hoje não pôde estar aqui conosco, porque está adoentado, mas é quem vai para lá fazer essa área, porque como eu vou lá para o outro lado, a gente vai, porque o IBGE é o parceiro master, mas nos limites, quem ainda faz os trabalhos com relação a acordos é o estado do Ceará. É a Assembleia Legislativa, que hoje tem o nosso comitê, que tem uma expertise muito boa. Nós temos lá geógrafos, inclusive um que eu trouxe, e temos uma cria do Dr. Lopes, que é o Joe, que está fazendo agora o Dr. Lopes, de geografia. Grande profissional. Excelente profissional. Ele está feito de geografia, está fazendo geografia da Universidade Federal do Ceará. Que bom. Cria sua que você me indicou lá para o
nosso departamento. Sim. Então, a gente hoje vive com tranquilidade quanto a isso, porque não há mais litígio. A gente tem a forma de trabalhar e a gente tem consciência de que se você é seu, porque quando começou os limites, existe aquela história do Udis Post-Deres. Quem cria, quem cuida é dono daquilo, né? E se o Estado do Rio Grande do Norte vem cuidando daquilo, nada mais justo de eles continuarem cuidando. Apenas a Procuradoria do Ceará entende que ele tem que dar uma espécie de uma compensação para o Estado do Ceará, não financeira, mas, digamos, diária. Lá, em torno de uns 50 a 60 hectares, não tem litígio, como eu estou lhe dizendo, os ânimos já estão mais tranquilos, que o que começou a demandar o litígio foi a história da placa, né? Botaram a placa de manhã, a prefeita do Timbá foi lá e tirou a placa. Aí nosso governador mandou botar a placa de taxa. Aí ela foi lá e tirou a placa. Aí chegou uma hora, doutor Lopes, tinha 2 carros do raio, um do Ceará e um do Pernambuco. Mas aí a boa vizinhança, que o estado do Ceará não é litigioso, não é belicante, pelo contrário, é um dos estados onde todo mundo trata todo mundo bem. Então, chegará a um consenso, está sendo nomeado esse grupo de trabalho, e eu tenho certeza que ainda vai salvar para nós aí. Mas, enquanto isso, eu vou lá para o Rio Grande, lá para o pessoal lá do Pernambuco, porque lá o negócio é maior, mas também tranquilo. A gente já viu com facilidade o que é nosso, o que é pernambucano, o que é complicado lá são as distâncias. Daqui para lá são 750 quilômetros. Quer dizer, eu gasto um dia só para me chegar lá. Aí, para me passar lá uma semana, é ruim. Não é muito bom, não. E o município lá é Salitre. Salitre é um dos municípios mais pobres do estado do Ceará. Com isso, com essa modificação, Salitre perdeu 27 fábricas de farinha. Nossa. Ele vive da farinha. O básico do Salitre é farinha. O Salitre agora tinha perdido, doutor Lopes, eu acho que o senhor não tem conhecimento não, mas eu vou lhe dar esse conhecimento, tinha perdido a Operação Carro-Pipa. Descobriram que uma banda do Salitre era Pernambuco. Aí, se a Operação Carro-Pipa do Exército era cearense, ele não podia botar para o outro lado. Mas com o relatório que eu fiz, dizendo que eu tinha feito lá ano passado, porque nós já fizemos muita coisa lá ano passado, o Exército viu a boa vontade do estado do Ceará, viu que os estados estão trabalhando em parceria, e o Exército resolveu dar um prazo. Não, eu estou vendo, eu sei que limite de estado não se muda da noite para o dia, mas eu vou deixar, aí deixaram, continuaram lá, liberaram lá, voltaram a fazer isso, e a nossa proposta é, depois de fazer esses 2 trabalhos, sob a coordenação do IBGE do Rio de Janeiro, que o presidente do IBGE tem conhecimento disso, foi ele que foi o grande avalista desse acordo. No dia desse acordo, eu estava lá em Campos Sales, lá na prefeitura de Salitre, e o doutor Lopes aqui tentando assinando o acordo, tentando conseguir que os estados não brigassem, porque nós já estávamos com uma briga com o Piauí. 2 para nós não era bom não, viu? E lá estava judicializado, como está judicializado. Aí nós conseguimos que o juiz desse um prazo, o juiz viu a boa vontade dos estados e deu um prazo para a gente fazer esse trabalho bem tranquilamente. Então, a gente hoje, nessa área, a gente tem muita tranquilidade quanto a isso, com as orientações que a gente recebe do IBGE, que é o nosso parceiro master, e o nosso trabalho que a gente faz juntamente com o IPES, que são os 2 órgãos estaduais. Mas eu quero aqui, eu vou dar uma cutucada no Mourão aqui, só um pouquinho, porque ele disse que o Dr. Lopes trouxe uma novidade, e ele falou aqui de uma visita que ele recebeu hoje, de mais um probleminha territorial. É complicado, é algo mais simples, envolve alguma coisa mais delicada para se resolver? Pode falar, não pode falar? Não tem problema nenhum, porque as nossas coisas são totalmente democráticas, aí tem que ser aberta, é o que o nosso presidente Romeu sempre fala. Nós fomos procurados hoje pelo presidente daquele parque lá, do Geoparque. O presidente do Geoparque nos trouxe uma demanda que existe entre o município de Mauriti e Milagres, entre 2 municípios cearenses, ainda bem que não é pernambucano, porque é mais fácil a gente tentar o acordo juntamente são limítrofes. São limítrofes, e tem 3 comunidades que estão dentro do Mauriti, que são Milagres. E isso inviabiliza, segundo ele, todo esse projeto que ele já vem fazendo há muitos anos. Então, eu pedi que ele colocasse isso
de forma resumida no papel, mandasse para a gente o quanto antes. Já preveni aqui o Dr. Lopes, que ele vai receber isso. E eu tenho certeza plena que é uma coisa muito fácil de ser resolvida, porque, segundo ele me disse, lá os prefeitos têm consciência disso. Foi só uma questão de um lapso, uma questão mínima. Então, com isso é mais fácil a gente resolver esse problema, que para a gente não é problema. O problema seria se houvesse uma complicação maior com o parque, com outro estado. Aí seria complicado. E por que isso? Porque naqueles municípios em que não houve um acordo, os prefeitos não assinaram acordo, como é que a metodologia dizia? Utiliza o limite em vigor, só fazendo o georreferenciamento. Então, tem esses casos de ajuste, porque na época não houve acordo entre os prefeitos. Mas já são passados aí 9 anos, ocorreram mudanças na administração, novos gestores estão mais abertos, estão ouvindo mais as sugestões e assinam os acordos, e aí a gente consegue com mais rapidez dar essa solução. Tem um município, vou contar aqui uma história que o Dr. Lopes lembra bem, Brejo Santo e Abaiara. Houve um censo, há muito tempo atrás, que o pessoal da Abaiara botaram o pessoal do IBGE para correr em cima da serra, porque lá existe um problema com o Brejo Santo. O Brejo Santo e Abaiara, seu doutor Lopes, você acredita que fizeram acordo agora? Eu estou indo lá para receber Abaiara e Brejo Santo e Mauriti, e Brejo Santo e Milagres. 3 acordos que, à época, o Hector Landim não conseguiu e o filho dele, o Guilherme, conseguiu fazer agora. Fazia isso. Lá naquela região lá do São Felipe, que você conhece bem, que fica lá em cima, e Abaiara lá embaixo. Um local, Silvano, que você só tem acesso se for um teleférico, porque a Abaiara fica lá embaixo. Mas ele é Brejo Santo. Aí o pessoal que estão aqui na serra tem que ir para Brejo Santo, arrodear, pegar a BR, voltar, arrodear para cá para chegar em Abaiara aqui embaixo. Tem um caso desse aqui na Serra da Ibiapaba, não tem? Tem, nós temos lá de Ubajara, né? O Ubajara tem o Araticum, que tem isso. Mas lá no Araticum eles não aceitam fazer esse tipo de troca não, porque dizem que lá é que eles ganham as eleições. Mourão, a gente percebe, indo no intuito da conversa, que esse trabalho ele é muito humanizado, ele chega muito próximo das pessoas, da realidade das pessoas, né? E eu tenho a impressão, até porque a nossa equipe de pesquisa aqui, o Jonathan e o Gustavo, eles fizeram uma pesquisa para tentar entender a dimensão desse tipo de projeto a nível nacional, né? E aí, dentro dessas pesquisas, eles ficaram meio assim que a gente não encontra muito, né? Alguma coisa muito semelhante. E aí, o Jonathan, que é do Acre, conversou aqui com a nossa amiga Débora, que é do Espírito Santo, mas que está aqui. Ambos adotaram o Ceará. Eu digo, o problema de vir para o Ceará é porque se apaixona pela terra, quer mais ir embora, não. Aí, Débora, vem aqui fazer aqui a colocação que o Jonathan fez sobre esses estudos e fazer aqui a sua pergunta. Chega aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou a Débora Leão. E, bom, a minha dúvida aqui, como o Silvano falou, eu sou do Espírito Santo, né? Eu gostaria de saber se o projeto Atlas já existe em outros estados ou até mesmo outros projetos parecidos para outros estados. Tá. Ele existe, mas não com o nome Projeto Atlas, né? Mas, por exemplo, Mato Grosso, Bahia, Goiás, já estão trabalhando também semelhante ao que nós já estamos trabalhando. Eles utilizaram a nossa metodologia e já estão fazendo o seu trabalho. Evidentemente, pegaram essa metodologia, adaptaram à necessidade do Estado e estão trabalhando. E outros estados também já atualizam. O primeiro estado do Brasil a atualizar suas divisas foi Santa Catarina. E depois de Santa Catarina veio o Ceará. Agora, nós temos também outros estados do Norte que estão trabalhando e alguns do Nordeste. Então, por exemplo, nós aqui do Ceará, nós somos responsáveis por uma área geográfica de 5 estados do Nordeste. Então, nós também estamos agora ajudando na divisão dos limites do município, dos municípios do Piauí.
Então, vários desses municípios já tiveram suas leis já atualizadas, graças a esse trabalho que a gente tem desempenhado. Obrigada. Nós lançamos uma cartilha, essa cartilha aqui é de responsabilidade da Assembleia, do IBGE e do IPES, e essa cartilha lá na Assembleia a gente manda fazer e logo se acaba, porque os outros estados pedem isso. Então a gente hoje tem o privilégio de ser referência do Brasil nesse projeto. Eles copiam o projeto, colocam o nome que eles querem colocar, utilizam nossa cartilha. Por exemplo, o próximo que vai fazer esse projeto, doutor Lopes, é Pernambuco. Agora, Pernambuco é complicado. É complicado demais, mas eles vão fazer isso, porque eles têm o FIDEM. O FIDEM é um órgão lá que está muito antigo, diferente do nosso IPES, que houve concurso, houve renovação. Lá tem um pessoal que já estão numa faixa etária já próximo da aposentadoria. Então, primeiro vai precisar do FIDEM fazer uma espécie de uma renovação, uma revitalização, para começar a fazer esse projeto. Mas eles têm todos os problemas de limite. Por exemplo, nessa área lá, o que motivou, que eu estou andando muito agora, não foi nem a mudança do limite entre os dois estados, não. O que aconteceu mais foi o problema de limite entre os municípios pernambucanos. E aí reflete na divisa entre os estados. Porque todo município do Pernambuco lá tem problema com o outro. Ainda não vi um. Mas é um projeto, como eu disse, ele está sendo adotado por muitos estados da federação. A gente recebe sempre delegações de outros estados pedindo cartilhas, a gente envia, e eu acredito que brevemente o Brasil todo vai estar totalmente georreferenciado, com esses municípios já prontos para que possam crescer mais ainda. Mourão, a Assembleia dá todo o apoio a esse projeto, e você tem, com essa facilidade, com esse apoio, e com essa união, com esses convênios, desenvolvido um trabalho que é importante demais para aquela pessoa que mora lá, naqueles rincões mais distantes, que tem essa dúvida de pertencimento. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum fato assim, que lhe emocionou de forma diferenciada nessas visitas que você fez no interior do estado? Olha, a gente tem muita história para contar sobre essa questão das viagens, limites, litígio e outras coisas mais. Mas uma das coisas que mais me emocionou foi logo um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, inclusive com o pessoal do IBGE, com o Dagmar. Nós saímos daqui para o Dagmar, eu e o Luiz Farias, para ir resolver um problema entre Jati e Penaforte. Engraçado, o prefeito de Jati era tio do prefeito de Penaforte. Tudo de família, então não precisava brigar. Nós chegamos lá na prefeitura, tinha um decretado ponto facultativo, estava todo mundo na prefeitura lá esperando a gente. Tinha 2 policiais, um baixinho, um gordinho. Aí eu perguntei para ele, ninguém me conhecia, nem o Luiz, e nem o Deusimar. Nem conhecia o Deusimar. Aí perguntei, o que está tendo aqui, meu amigo? Aí o cara disse, rapaz, é um pessoal que vem resolver o negócio do litígio, nós estamos aqui para montar a ordem. Eu disse, você consegue manter a ordem com essa ruma de gente? Consigo, sim. Aí eu entrei, o pessoal, pô, como é que demorou a chegar e tal. E nós saímos. Fizemos, todo mundo foi, e foi fazer o trabalho, foi nosso batismo de fogo, pode-se assim dizer. E quando chegou assim, 5h30 da tarde, nós estávamos na última casa. E perguntaram lá, Mourão, e essa casa aqui seria a última casa do município de Jati e seria a primeira do Penaforte. E aí não tinha mais nada e todo mundo já tinha se identificado como Jati e tal, não tinha problema nenhum. Disse, bota Jati mesmo, aí tem o quê e tal. Aí nisso saiu uma senhora com um soro na mão, ela de camisola, e chega para mim e pergunta assim, o senhor que é o responsável por esse trabalho? Aí eu apontei para o Luiz Faria e disse, aquele senhor aqui da cabeça branca, ele aqui é o chefe. Fica a cabeça branca dele aí, que é o mais velho nosso. Aí ela chegou para o Luiz Farias, ela disse, como é o nome dele? Eu disse, seu Luiz. Aí ela foi, eu fiquei encostado na janela. Aí ela, seu Luiz, ele se ajoelhou nos pés do Luiz. Eu queria lhe pedir um favor. Quando ela se ajoelhou nos pés do Luiz, ele segurou para ela não ajoelhar. Eu queria lhe pedir um favor, seu Luiz, pela luz dos seus olhos. Não me coloque no Penaforte, não. Me deixa aqui no Jati mesmo. Porque se meu corpo for enterrado num cemitério do Penaforte, a minha alma se levanta e vai procurar um velório
um vai procurar o cemitério da minha terra. Eu me emocionei com isso, porque isso é que é pertencimento. Aí o Deusimar tá aí vivo para contar a história. Perguntou, Mourão, o que é que eu faço? Aí eu disse, escutou a mulher, Deusimar. Aí ele fez o serviço lá, e nós colocamos a caixa d'água como último ponto, porque tinha que tirar um ponto para fazer, e a casa dela ficou onde ela queria. Essa mulher ficou tão feliz que a felicidade dela me contemplou. Nunca mais a vi, mas eu sei onde é muito a casa dela, nós marcamos o ponto. E nessa minha viagem agora, que eu vou andar por lá de lá, eu vou até lá para ver se ela ainda está viva. Eu acho aqui, doutor Lopes, que se a gente fizesse um relato econômico, social, com número, com tudo, não ficaria tão claro o valor que esse projeto tem para as pessoas. E eu fico imaginando que, como esta senhora, tantos outros foram beneficiados. Assim, o Mourão fica falando aí, a gente fica imaginando e acaba se emocionando um pouquinho, porque a gente que é lá da Serra, né? A gente conviveu ali com aquelas pessoas, com o sentimento de pertencimento que cada um tem, e sabe a importância que isso tem, o valor que isso tem para todo mundo. Doutor Lopes, horizontes do projeto, você já deu uma palhinha, vai vir mais aí um projeto mais aprofundado. Acho até que o Mourão já tinha comentado que esse projeto tem todo o apoio, né, Mourão? Presidente Romeu. Presidente Romeu, da Assembleia Legislativa, que... Nós já temos, inclusive, uma cartilha desse projeto, né, doutor Lopes? Sim. A gente gosta muito de cartilha, sabe? A gente aprendemos a fazer cartilha. Nós temos já uma cartilha pronta, só precisando fazer algumas atualizações. E ele é um conhecedor da região, desse tipo de situação, eu acho que ele se sensibiliza muito com isso, né? Isso eu não tenho dúvida. E é muito importante que a gente tenha profissionais que se sensibilizem, né? A Assembleia Legislativa hoje, eu acho que com esse projeto tem uma cara... como esse projeto tem uma cara de pessoalidade, de proximidade com as pessoas, né? Cidadania, né? Cidadania, exatamente. Definiu muito bem, Mourão, agora, cidadania. O Mourão vinha me contando aqui, antes de nós começarmos, que o doutor Rodrigo, procurador da Assembleia, tinha enviado, acho que o pessoal de Jardim, né? Foi. Para conversar com ele, especificamente o doutor Rodrigo, que é um grande profissional, excelente profissional, tem uma parceria enorme com o Mourão nesse trato. E eu fico pensando que, mexendo no Geoparque do Cariri, ajeita-se um problema do Geoparque do Cariri, que é acho que eu vou dizer uma palavra aqui, talvez não caiba muito, mas que representa aquele sentimento mais interiorano, né? É nossa casinha, é nosso lugar de dizer, olha, a gente tem história. Olha, aqui vocês vão encontrar coisas que talvez vocês não encontrem em outro canto do mundo. Não é isso, Mourão? Verdade. E isso é muito importante. Eu não sei nem como é que eu uso o adjetivo para agradecer vocês, mas eu queria, doutor Lopes, lhe facultar a palavra. Se tivesse algo que o senhor acha de suma importância nos relatar. Não, eu acho interessante também, tem dois municípios aqui da região metropolitana, Maracanã e Maranguape, que tinham um problema delicado com limites. E os dois prefeitos, eles estavam naquela de não cedo 1 milímetro no meu terreno. Né? Era verdade. Lembra? Lembro. E o que é que aconteceu? Uma vez, numa apresentação que nós fizemos lá, e aí a gente mostrou que a Câmara Municipal de um município estava dentro de outro. Ou seja, a Câmara Municipal de Maracanã estava dentro de Maranguape. E Nossa, aí mãe. precisaria um ajuste, porque também tinha uma outra área lá que Maracanã não queria ceder e tudo mais. Mas depois que ele descobriu que a Câmara do seu município estava dentro do outro município, aí se abriram as portas e houve o que nós chamamos de ganha-ganha, em que as duas partes conversaram, fizeram as sessões necessárias e a gente hoje tem um limite perfeito. Sim, a outra parte era o Ipioca. Era a cor da cachaça. É o
É o IPARC. É o IPARC. Então, o IPARC, que era Maranguape, estava dentro de Maracanaú. Aí chegaram ao consenso, não. Então, a Câmara vai ficar dentro de Maracanaú e o IPARC dentro de Maranguape. Aí a gente fez o projeto e hoje os 2 municípios estão muito satisfeitos. E a gente vê que a sua Câmara Municipal está dentro do seu município e o IPARC, que é um órgão que era a antiga Ipioca, está dentro do município de Maranguape, coisa antiga lá dos anos 1800. Existem casos em que a localidade sempre foi ligada a um município, sempre foi atendida pela sede do município, mas estava pelo mapa, por aquilo que foi feito. Acabei de citar. Acabou de citar. Não, eu digo esse caso é com impasse lá, mas eu queria saber assim que as pessoas tinham conhecimento do impasse, mas nunca resolveram, ou só se conhece o impasse de verdade quando se coloca no mapa? Muitos deles nem sabiam do impasse. Só quando a gente faz o mapa, que coloca os equipamentos modernos, aí é que mostra a situação e fica aquela surpresa. Mas como? Na Serra da Ibiapaba tem um município que tem me dado um trabalho grande, que é Guaraciaba do Norte, e o município de Carnaubal. Tem uma área lá em cima, a fronteira com o Piauí, lá ele faz fronteira com um parente meu, Domingos Mourão. Lá nessa área é toda a área pertencente ao município de Guaraciaba do Norte. Só que Guaraciaba do Norte não tem absolutamente nada lá. Nada. Tudo é Carnaubal. Carnaubal é que mantém, é quem gasta seu dinheiro, é educação, saúde, tudo sem imaginar. Mas até agora os prefeitos não manifestaram nenhum tipo de condições de fazer um acordo. E com a proposta do Exército em passar para o Piauí, no relatório do Exército, eles parecem que agora estão começando a pensar diferente. Porque o Exército disse, olha, se dentro do Ceará não tem consenso, vamos entregar para o Piauí. Então, eu acredito que agora pode ser que lá haja consenso. Mas lá não existe nada e nem ninguém. E é uma área praticamente desabitada. Lá é o que eu chamo do litígio dentro do litígio com litígio dentro. Lá são 3 litígios. Litígio entre 2 municípios, litígio entre 2 estados e litígio fundiário, para completar. As eólicas chegaram lá, compraram tudo, só que as pessoas não têm o documento da terra, e quando chegou agora, as eólicas estão exigindo o documento da terra do pessoal. E como é que eles dão um documento que eles não têm? O IDAS não fez ainda aquele trabalho fundiário que estava sendo feito. O IDAS está trabalhando lá para ver se resolve isso. Lá é confusão grande, meu amigo. É o litígio dentro do litígio com litígio dentro que eu chamo. São 3. 3 litígios lá na Guaraciaba do Norte, nessa área. Toda aquela parte lá em cima. São José, só para quem conhece mesmo. Barro Vermelho, São José, só para quem conhece mesmo o interior do estado do Ceará. E pessoas. Imagina quantas pessoas tem lá? 200. 200 pessoas não resolvem problema de município nenhum. Existem os impactos econômicos e sociais que a gente já falou aqui, mas existe ali, eu acho, um problema. Quando você tira uma área de um para o outro, mexe um pouco no fundo de participação dos municípios, não mexe, não tem tido esse problema. A gente tem tido cuidado. O fundo de participação do município é uma tabela que tem uma margem, um determinado número, um limite. Os municípios que estão próximo ao limite, ou para subir ou para cair, a gente tem optado por não mexê-los. Teve um município aqui da região metropolitana que eu passei, eu acho que uns 4 anos com o acordo da prefeita guardado dentro da minha gaveta e não podia ser votado. Porque ele se votasse, caía o coeficiente de FPM. Aí eu disse assim, e a gente não queria que acontecesse isso. Exato. Mas aí se a senhora assinar o acordo, eu guardo esse acordo. E assim eu fiz. Ela confiou em mim e no final, quando o município dela subiu, deu tudo certo. Foi lá no Menino Jesus, aquele assentamento lá que tem feito, aquele posto cacique, lá no município de Cascavel. Cascavel com qual é um outro município ali vizinho, onde o Júnior foi prefeito. Me lembro, não. Chorozinho. Que passa o limite hoje, nós colocamos o canal do trabalhador. Ficou bem fácil, nítido, fácil de ver, porque era após o canal. Aí com isso dava dificuldade. Lá estava complicado, porque não estava vindo mais nem recursos para lá.
Mas nós conseguimos resolver o problema. E eu digo, graças a Deus, que todo lugar que a gente procura resolver, a gente, às vezes, demora um pouquinho, mas, graças a Deus, consegue resolver. Doutor Lopes, fazer o censo do IBGE no estado do Ceará, obviamente, deve ter ficado mais fácil com o projeto de georreferenciamento, né? Em termos de legislação e de divisão territorial, ficou bem mais fácil, né? Mas existem outros desafios, né, quando se faz um censo, porque devido a uma polarização política que está havendo, então aparecem novos desafios que o IBGE tem que trabalhar. Mas felizmente nós conseguimos, negociando e conversando e fazendo rigorosamente dentro daquilo que preconiza a lei e a metodologia, apresentamos o censo e apresentamos um dado que o estado do Ceará continua em crescimento. Para se ter uma ideia, a capital cearense hoje é a 4ª capital em população. Nós ultrapassamos aí, inclusive, Salvador, e mostra que Fortaleza está crescendo, o Ceará continua crescendo. Agora, é evidentemente que nós estamos passando por uma transição demográfica. Significa que dos anos 60, 70, as populações cresciam com mais rapidez, né? Para se ter uma ideia, a taxa de fecundidade das mulheres de 14 a 49 anos era de 6,4 filhos. Hoje essa taxa de fecundidade é de 1,5. Então é apenas uma reposição da população. O que significa essas taxas? Quando ela era de 6,4 filhos por mulher, nós tínhamos metade da população era formada por mulheres, e metade dessas mulheres eram solteiras. Então, significava que as mulheres tinham muitos filhos, 4, 6, 8, 10, 12, até 24 filhos ou mais. Hoje, o que nós observamos é que muito poucas famílias têm mais do que um filho. E também aumentou o número de famílias unipessoais. O que significa isso? Pessoas que moram sozinhas. Pessoas que não querem mais ter uma relação, uma casa com muita gente. Então, o crescimento populacional, ele começou a ter taxas cada vez menores. Isso vai fazer com que, provavelmente nos anos 50, entre 40 e 50, a gente tenha atingido o máximo da população e começa a decrescer, assim como aconteceu na Europa, assim como aconteceu em países como no Japão. Ótimo. Nós discutimos aqui o projeto Atlas de Limites Municipais Georreferenciados do Estado do Ceará. E eu queria imensamente agradecer ao senhor Dr. Lopes, que é uma enciclopédia viva do IBGE, a gente sabe disso. E queria agradecer o Mourão, a vocês dois pelo tempo. E aí, Mourão, vou até aproveitar para lhe agradecer duplamente, porque foi o seu prestígio e esse seu relacionamento, tudo isso que você construiu, e nós somos amigos há 28 anos, que nos permitiu nos aproximarmos aqui do Dr. Lopes e ter aqui a presença dele, que é uma honra para a gente. É um prazer. Dr. Lopes, espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos mais aprofundados. Que você desejar lá no IBGE, temos vários temas. Ótimo, excelente. Mourão, meu irmão, muito obrigado. Você demonstrou mais uma vez o profundo conhecimento que tem. Eu que lhe conheço há muito tempo, sei o carinho, a devoção. Você não mede esforços, está o tempo todo em campo, defende essa bandeira aqui como ninguém e tem a credibilidade de todo o estado do Ceará e de todas as pessoas que se cercam desse projeto para socorrerem as suas demandas. E essas palavras, Dr. Lopes, eu estendo ao senhor porque sei também do trabalho, da dedicação, do carinho que o senhor tem com o seu trabalho. E como eu disse lá no começo da conversa, que um passarinho tinha me dito que isso aqui tinha adiado até as férias, o passeio. Eu acho que o outro projeto, Mourão, tem para mim que vai adiar também. Eu acho que esse outro projeto vai deixar ele aqui um pouquinho mais perto da gente aqui, viu? Ele vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que ele não vai... Na frente do IBGE vai ficar mais uns anos aí. Eu acho que graças a Deus, para a felicidade do estado do Ceará. Sim. Para a felicidade de todos nós. Um técnico competentíssimo e respeitabilíssimo. E eu queria mandar um abraço também para o meu amigo Kleber Medeiros,
analista de políticas públicas do IPES, infelizmente não pôde estar com aqui. Cearense agora. Cearense agora, Né? doutor Lopes, recebeu Bom. o título de cidadão cearense. E agradecer a vocês e deixar o microfone facultado para as suas palavras. Então, quero agradecer pela atenção, por ter vindo aqui. Quero também dizer da importância de trabalhar com técnicos como o Kleber, representando o IPES, lá o Alfredo, pessoa que é atual presidente do IPES, que está cada vez mais junto conosco. A Assembleia, na pessoa aqui do Mourão, não é? Que é o grande técnico, juntamente com os outros técnicos da área, por esse trabalho que nós fazemos assim em equipe. Nós sentamos, discutimos as questões, mas é aquela discussão no sentido de que quem é beneficiado é o município. E nós não temos interesse em município A ou B, mas os municípios, porque nós somos municipalistas. Verdade. Né? Nós queremos isso. E eu fico muito feliz, eu até adiei uma temporada aí, o meu afastamento do IBGE, porque esse ano eu fiz 51 anos de IBGE, né? Trabalhos prestados, né? E estou à frente do IBGE há 23 anos aqui no Ceará. Então, esse projeto, ele me dá uma alegria muito grande. E me fez ficar mais tempo também, né? Porque é o interesse que a gente tem de levar à frente uma ideia, e uma ideia que é importante para o Estado. Então, esse projeto é um dos grandes projetos do Estado do Ceará e importantíssimo. E a tendência dele é a gente ter melhorias significativas, já com o próximo passo, que é dos distritos. E a gente já avançou até aqui em Fortaleza para trabalho dos bairros. Foi. Para ter uma ideia, em 86 a gente conhecia os bairros, mas eram os bairros, ninguém sabia onde começava nem terminava. E eu comecei esse semelhante trabalho e apresentei o projeto na prefeitura. E na época a prefeita era a Maria Luísa. E esse projeto foi debatido, tal, mas ele só foi implementado com o prefeito Ciro Gomes. E hoje a realidade é que todos os órgãos dos estados trabalham de acordo com essa divisão de bairros que nós temos. Então são 121 bairros que também estão delimitados, estão georreferenciados, e que foi assim, talvez, o projeto piloto desse que nós hoje estamos trabalhando. Então isso me dá uma alegria muito grande. Inclusive, o prefeito Roberto Cláudio agradeceu muito a gente, Obrigado. Porque durante um trabalho que nós fizemos, o senhor também fez parte, foi que Pedras em Acuri, que sempre tiveram na Grande Messejana, que não era Messejana, era Itaitinga, vieram para Messejana. E com isso, o município, a Messejana desenvolveu, e com esse desenvolvimento, o Roberto Cláudio conseguiu, não está fazendo propaganda dele não, conseguiu fazer com que diversos programas Minha Casa Minha Vida viessem para aquela região. Hoje aquela região, doutor Ló, fazia tempo que eu não andava lá, hoje é cheia de apartamentos residenciais, toda habitada. Ali que era deserto, como o senhor conheceu bem. Sim. Então foi um trabalho que nós fizemos, um ajuste de limite, e o Fernando brigava muito com a gente por conta disso, contava aquela história que ele ia de domingo com o padre para ir rezar a missa lá e não sei mais o quê. E hoje não, algum certo tempo atrás já pertence à Grande Fortaleza, aquela região de Pedras e Acuri, que na época do Roberto Cláudio, também no final do governo dele, o Eudoro fez um grande projeto, que o Gondim era o representante do IBGE aqui. Eu tive Marcelo Gondim, tive 2 vezes lá em reuniões com o Dr. Lopes e o Gondim lá, fazendo aquele trabalho de bairro, que georreferenciaram os bairros. Eu fui até chamado lá e o doutor Eudoro disse, Mourão conseguiu fazer o georreferenciamento no estado. Eu estou querendo fazer no município de Fortaleza. Eu disse, pois é um grande trabalho. Muitas das áreas, Silvano, como não tinha limite, fizeram por cima do muro. O muro aqui é o limite entre o bairro A e o bairro B. Porque não tinha onde botar. Do outro lado, daquela outra casa já era do outro bairro. Não tinha como botar. Então fizeram por cima do muro. Foi um trabalho muito grande e muito bem feito, que o IBGE também teve lá participando com o Gondim, que era o técnico do IBGE responsável por isso. Lógico que o IBGE também estava como um todo, mas o representante das reuniões era sempre o Gondim. Acho que fica claro que o trabalho técnico de vocês perpassa qualquer administração que possa vir. É muito voltado para o povo. É para o povo. É voltado para a administração. E os administradores têm entendido isso, têm participado
disso, né? Tem Correto. tentado ajudar. Eu acho que isso é muito importante, é uma marca... É uma marca do IBGE, assim, nós não queremos saber partido que está no poder, A, B ou C. A gente quer servir ao povo e à administração. Perfeito, perfeito. Só tenho que agradecer, muito obrigado pela oportunidade de fazer esses comentários aqui. Eu creio que, para quem não conhece o projeto, agora vai ter uma visão mais ampla e saber dessa importância. Muito obrigado. Eu lhe agradeço, doutor Lopes, e Mourão agradeço demais. Acho que o Mourão vai vir aqui de novo, né? Nós temos uma pautazinha para conversar boa, né? Sobre municípios, não é não, Mourão? Eu estou à sua disposição. Viu? Eu lhe agradeço demais. Muito obrigado. Vocês assistiram ao podcast Conhecendo com Direito, um projeto de extensão da Faculdade CDL, da turma de Direito do 3º semestre. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.